Qual foi o destino final de cada apóstolo? Coragem, fé e legado que mudaram o mundo. Olá, querido amigo do canal. Antes de começarmos, já deixa seu curtir, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ser inspiradas pelo exemplo dos apóstolos de Jesus. Hoje vamos falar sobre algo que poucos têm coragem de explorar: o destino final dos apóstolos de Cristo. Você sabia que cada um deles enfrentou desafios extremos, perseguições e até a morte por amor à mensagem do Evangelho? O que veremos aqui não é apenas história, mas uma poderosa lição de fé, coragem e compromisso com Deus. Quando pensamos nos 12 discípulos que caminharam com Jesus, muitas vezes lembramos apenas dos milagres, das parábolas e do poder transformador que ele trouxe. Mas por trás de cada discípulo existia uma história de sacrifício, dedicação e testemunho inabalável, até mesmo diante da morte. Conhecer o destino de cada apóstolo não é apenas curioso, é inspirador. É um lembrete de que a fé verdadeira exige coragem e entrega total, e que o legado espiritual que deixamos pode transformar vidas para sempre. 1. Pedro, o apóstolo da coragem e do amor transformador. Pedro, conhecido como Simão Pedro, foi chamado por Jesus para ser a rocha sobre a qual a igreja seria construída. Ele começou como um simples pescador, mas tornou-se um líder firme entre os apóstolos. Curiosamente, Pedro teve momentos de fraqueza. Lembre-se quando ele negou Jesus 3 vezes. Mas sua vida foi marcada por arrependimento, coragem e uma fé inabalável. O destino final de Pedro foi o martírio em Roma, crucificado de cabeça para baixo por ordem de Nero. Ele pediu para ser crucificado assim porque se considerava indigno de morrer da mesma maneira que seu mestre. A história de Pedro nos mostra que não importa quantas vezes falhamos, Deus sempre nos dá uma nova chance para cumprir nosso propósito. Lição para nós: mesmo quando tropeçamos, nossa entrega e coragem podem impactar gerações. 2. João, o apóstolo do amor e da perseverança. João, chamado por Jesus de o discípulo amado, foi um apóstolo muito especial. Diferente dos outros, João não morreu martirizado, mas viveu até a velhice, testemunhando a fé em meio a perseguições. Ele escreveu o Evangelho segundo João, as 3 epístolas de João e o Apocalipse, sendo instrumentos de esperança para toda a humanidade. João nos ensina que o amor e a fidelidade podem florescer mesmo nos tempos de maior tribulação. Ele foi exilado na ilha de Pátimos, mas nunca perdeu a alegria e a confiança em Deus. Para nós, isso é um lembrete de que perseverar na fé, mesmo diante das dificuldades, nos permite cumprir um propósito eterno. 3. Tiago, filho de Zebedeu, o apóstolo da determinação. Tiago, irmão de João, também conhecido como Tiago Maior, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Sua vida foi marcada pela determinação e pelo zelo pelo reino de Deus. Ele enfrentou o poder político e religioso da época sem temor, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Tiago foi morto à espada por ordem de Herodes Agripa I, tornando-se um exemplo de fé até a morte. Ele nos ensina que, quando seguimos a Deus com convicção, mesmo que enfrentemos perigos e perseguições, nossa coragem inspira outros a permanecerem firmes na fé. 4. André, o apóstolo do serviço e da humildade. André, irmão de Pedro, foi o primeiro a ser chamado por Jesus e também um grande evangelizador. Ele é conhecido por sua humildade e dedicação ao serviço. Segundo tradições, André foi crucificado em uma cruz em forma de X na Grécia, mostrando mais uma vez a disposição dos apóstolos em entregar suas vidas por Cristo. O exemplo de André nos lembra que o verdadeiro líder é aquele que serve e coloca a vida em prol do próximo, e que a humildade e o serviço geram frutos duradouros. 5.
Filipe, o apóstolo da curiosidade e do testemunho. Filipe foi conhecido por sua mente inquisitiva e desejo de entender profundamente os ensinamentos de Jesus. Ele fez perguntas importantes e conduziu pessoas até Cristo. O destino final de Filipe foi o martírio na cidade de Hierápolis, sendo crucificado ou apedrejado, segundo algumas tradições. Filipe nos mostra que buscar conhecimento e partilhar a verdade com os outros é uma forma de servir a Deus, mesmo que isso exija sacrifício pessoal. 6. Bartolomeu ou Natanael, o apóstolo da integridade. Bartolomeu, chamado também de Natanael, é famoso por sua sinceridade e integridade. Ele não aceitava nada superficial e sempre buscava a verdade. De acordo com tradições antigas, Bartolomeu foi martirizado, sendo esfolado vivo na Índia ou na Armênia, demonstrando que a integridade e a fidelidade a Cristo não têm preço. A vida de Bartolomeu nos ensina que manter a honestidade e a fidelidade à verdade, mesmo em tempos de dificuldade extrema, é uma forma poderosa de testemunho cristão. Convite à reflexão. Até aqui, vimos apenas metade dos apóstolos, mas já é possível perceber um padrão. Todos eles viveram vidas de entrega, coragem e fé inabalável, enfrentando o perigo e a morte por amor a Cristo. E o mais incrível, cada um deles deixou um legado que atravessa séculos e continua inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Agora, quero te convidar a refletir sobre a sua própria vida. Qual é o legado que você está construindo? Você está vivendo com coragem e fé, mesmo diante dos desafios? Ou está permitindo que o medo impeça que você cumpra seu propósito? Lembre-se, assim como os apóstolos, a sua dedicação, amor e perseverança podem impactar gerações futuras. Cada ação, cada palavra, cada escolha feita com fé e coragem conta. Tomé, o apóstolo da coragem e da convicção. Tomé, conhecido como Dídimo, ficou famoso por duvidar da ressurreição de Jesus até ver as feridas do Senhor. Apesar de sua dúvida inicial, Tomé se tornou um apóstolo extremamente corajoso e determinado. Ele viajou até a Índia para pregar o Evangelho, enfrentando grandes perigos. Segundo tradições, Tomé foi martirizado com uma lança, mas seu testemunho de fé permanece vivo até hoje, especialmente na Igreja Ortodoxa da Índia. A história de Tomé nos ensina que a dúvida não é o fim da fé. É apenas uma etapa para o crescimento e para a convicção verdadeira. Ele nos mostra que, quando a fé é fortalecida, ela nos leva a enfrentar qualquer desafio pelo reino de Deus. 8. Mateus, o apóstolo do propósito transformador. Mateus, o cobrador de impostos chamado por Jesus, experimentou a graça de Deus e mudou radicalmente sua vida. Ele se tornou evangelista e autor do Evangelho segundo Mateus, transmitindo a mensagem de Cristo para as gerações futuras. Embora existam diferentes relatos sobre seu destino final, muitas tradições indicam que Mateus foi martirizado ou morreu de causas naturais após pregar o Evangelho em várias regiões, possivelmente na Etiópia ou na Pérsia. Sua vida nos lembra que não importa de onde viemos ou quais erros cometemos, Deus pode transformar nossa história e nos usar para cumprir um propósito maior. Tiago, filho de Alfeu, o apóstolo da perseverança silenciosa. Pouco se sabe sobre Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago Menor. No entanto, as tradições indicam que ele viveu com humildade e perseverança, pregando o Evangelho em meio a perseguições. Tiago Menor teria sido martirizado em Jerusalém, demonstrando que mesmo os que parecem discretos ou silenciosos podem ter um impacto profundo na história da fé. A vida de Tiago Menor nos inspira a perseverar em nossas convicções, mesmo quando ninguém parece notar, confiando que Deus está transformando cada ação de fé em frutos eternos. Judas Tadeu, o apóstolo da esperança e da coragem.
Judas Tadeu, não confundir com Judas Iscariotes, é conhecido como o apóstolo das causas impossíveis. Ele pregou a palavra de Deus na Síria e na Mesopotâmia, enfrentando perigos constantes. Segundo a tradição, Judas Tadeu foi martirizado por pregar o evangelho, mas seu testemunho de fé permanece como símbolo de esperança. Ele nos ensina que, mesmo nas situações mais desesperadoras, confiar em Deus e perseverar na fé pode abrir portas para milagres e transformações, tanto na nossa vida quanto na vida daqueles que nos rodeiam. Se você se sente inspirado por essas histórias, deixe seu curtir, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Espalhe essa mensagem de coragem, fé e dedicação para que mais pessoas possam conhecer o exemplo dos apóstolos e entender que, com Deus, podemos superar qualquer obstáculo e cumprir o nosso propósito.